Olá, tudo bem? Me chamo Diana Finger, sou mentora, palestrante, jurada de campeonatos e também sou empresária aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, onde eu possuo uma clínica, também uma loja para profissionais da área da beleza, mais especificamente de cílios e sobrancelha. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre as tendências que virão agora em 2025 para que você, lash designer, já esteja preparada e principalmente pega papel e caneta e anota tudo que você vai ter disponível nessa aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá então. O que será a tendência agora em 2025? Eu quero que você, profissional, esteja preparada, esteja antenada e que saia na frente. Além do mais, profissional que quer se destacar, profissional que quer ser reconhecida como a melhor da sociedade, precisa estar antenada em todas as tendências e precisa estar na frente. Então vamos lá. Em 2025, a gente vê uma grande onda muito forte do efeito Fox delineado. Eles já são técnicas que estão no mercado, mas eles vão vir com mais força ainda, porque são técnicas onde a gente consegue proporcionar um up no olhar, né? Até porque o objetivo dessas técnicas além de levantar o olhar, é promover um efeito mais alongado, mais sensual, um efeito de gata mesmo, sabe? Bem felina. E isso traz um ar mais jovial para o rosto, e é uma tendência muito forte que vem fora do Brasil e que está chegando com mais peso, principalmente agora em 2025. A gente pode perceber aqui pelo rosto dessa modelo desde o formato da sobrancelha até no formato que foi feito a maquiagem. Olha só como traz um efeito lifting para esse rosto, né? Promovendo assim um efeito mais alongado, que é o que a tendência, né, de Fox e delineado acaba trazendo esse alongamento para o olhar, essa harmonia, esse efeito mais jovial, né? Além das sobrancelhas e da maquiagem, a gente consegue através de outros procedimentos, né? Esses procedimentos, eles já vinham sendo feitos aqui no mercado por mulheres há muitos anos, né? Muitas mulheres procuram essas técnicas para levantar e dar um lifting nesse olhar, mas com técnicas como Botox, teve uma grande leva de mulheres fazendo assim muitos procedimentos com os fios de PDO, os fios de sustentação, para levantar aqui as sobrancelhas, né? Inclusive, essa primeira foto aqui, vocês podem perceber que a sobrancelha dela era com a cauda mais caidinha e com os fios, né, de PDO, o profissional conseguiu entregar um resultado de olhar Fox nas sobrancelhas, né? Outra forma de ter esse olhar, esse efeito Fox no olhar é através de cirurgias plásticas, né? Obviamente, é um resultado mais artificial, ele não fica um resultado natural, tão natural quanto outras possibilidades, né? Ele é um resultado permanente, ou seja, no momento que fez, não tem mais como voltar atrás, né? Muito se vê também várias mulheres cortando o finalzinho da cauda da sobrancelha, né? Aqui vamos dizer que em vez de puxar com os fios, faria então o corte do final da sobrancelha, eliminando completamente a cauda, né? E assim, então, proporcionando esse levantamento, né? A gente pode ver aqui pelas fotos, até com a maquiagem. A maquiagem também era possível, é possível, na verdade, né? Estar fazendo esse lifting nas sobrancelhas, né? Estar maquiando ela mais para cima, tanto com o delineado nos olhos para estar levantando. Percebe-se muito esse efeito delineado que vai aumentando para o final do olho, né? Porém, a maquiagem, ela é o contrário da cirurgia plástica, né? Tu vai fazer, ela vai ficar ali algumas horas e nisso já vai sair, já não vai mais ter aquele efeito.
mas as mulheres elas buscam esse efeito para ter no dia a dia também, porque elas se sentem mais bonitas, com um olhar mais atraente, mais valorizado, bem aquele olhar felino, né, que a gente vê assim, um olhar atraente, né, que é o que as mulheres querem para o dia a dia também. E com isso, a demanda nas extensões de cílios acabou aumentando muito. Por quê? Hoje as clientes elas querem ter resultados que duram mais, né? Porque a maquiagem acaba saindo em poucas horas, mas ao mesmo tempo não querem que seja permanente, como por exemplo as cirurgias plásticas. Porque no momento que tu fizer uma cirurgia plástica, ela não tem como mudar, ela vai ficar aquele formato. E caso a pessoa não goste, não se sinta bonita com aquele novo visual, ela não vai ter muito o que fazer, como trocar, né? E as extensões, então, de cílios, elas vão entrar ainda mais em 2025, já está muito em altas tendências, a gente sabe, né? Mas vai entrar ainda mais forte em 2025, justamente por essas questões, desse novo formato de rosto estar entrando cada vez mais forte aqui no Brasil e ganhando cada vez mais espaço. E não só no mundo leste, mas também está ganhando muito coração das clientes, né? Por poder justamente proporcionar um resultado mais duradouro e ao mesmo tempo que não seja permanente, que ela pode mudar conforme vai mudando as tendências, né? Quais são as técnicas que toda lash designer deve dominar para oferecer para suas clientes e entregar esse efeito, né? Esse efeito alongado de lifting no olhar. A gente vê aí uma grande opção de novos efeitos, de novos formatos, mas essa procura por esse efeito alongado vai ser cada vez mais alto, cada vez mais aceitação no mercado, cada vez mais as clientes irão procurar para conseguir ter esse efeito no olhar, né? Então, você, profissional, você precisa estar preparada e dominando tanto a técnica de delineado de olhos quanto a técnica de fox eyes. E são essas fotos que estão aparecendo aqui na tela. São técnicas que vão trazer esse alongamento para o olhar. E aí, será que a técnica de fox é igual à técnica de delineado? Gente, as duas técnicas elas são muito parecidas, porém elas são técnicas totalmente diferentes e com composições, com um resultado, uma finalidade diferente para cada olhar. E nós, lashes designers, a gente é muito mais do que apenas profissionais, a gente é artistas. Então, o que a gente precisa entender? Entender e a valorizar o olhar da nossa cliente, a entender o que vai realçar, que vai deixar, tornar essa cliente ainda mais bonita. Quanto mais eu acertar o tipo de mapeamento, o tipo de resultado que eu quero proporcionar e que a cliente procura, mais chances de fidelizar, mais chances da cliente voltar e mais chances de você acabar fidelizando essa cliente e trazendo ela para ser cliente sua dos novos efeitos. Então, qual é a função do Fox Eyes, né? O Fox, ele tem a função de amendoar o olhar. Além de alongar, ele pode também corrigir assimetrias, como pálpebras caídas. Eu consigo, com curvaturas mais acentuadas, estar corrigindo, diferente do o delineado. O delineado eu não consigo corrigir pálpebras caídas, não consigo corrigir assimetrias. Por quê? Porque ele vai alongar e ele vai fechar o olhar. Então, ele é para casos bem específicos, ao contrário do Fox, e ele pode ser aplicado praticamente para todos os tipos de olhos. Ele é muito fácil de adaptar, diferente do delineado, porque ele não é indicado na maioria dos olhos, né? Por se tratar de um efeito que vai alongar o olhar e vai fechar. Então, em olhos pequenos ou olhos muito separados, ele vai evidenciar ainda mais essa simetria que a cliente tem no olhar, tá? No Fox também trabalhamos em camadas com variações
de tamanhos, né? A gente fala de top line, então a gente vai intercalando ali, e já no delineado a gente trabalha por camadas e também trabalha por setores, para estar então entregando esse tipo diferente que ele vai ficar mais fininho e mais alongado. E dependendo no Fox, dependendo do mapeamento e da variação do resultado que a cliente escolhe, juntamente com você, profissional, pode ser usado tamanhos maiores com redução no canto externo. Ou seja, dá para fazer, por exemplo, um efeito esquilo no Fox Eyes. Porque eu vou estar com esse efeito lifting de abertura e ao mesmo tempo com uma leve correção para clientes, muitas vezes, principalmente os clientes que nos procuram que têm pálpebra caída. Então, eu consigo oferecer a técnica de Fox Eyes, tá? É, já no delineado, os comprimentos vão ser bem pequenininhos, bem curtos em toda a extensão do olho e vai se alongar mais para o final. Ou seja, ele vem pequenininho, pequenininho, que nem aqui, ó. Foi usado tamanhos bem pequenos e lá no final da íris que começou a aumentar, então, os tamanhos para que ele desse esse alongamento, né? Como eu já mencionei, né, no Fox Eyes a gente vai usar curvaturas mais acentuadas, por exemplo, a 90, 110 graus. O que isso significa? Curvaturas mais acentuadas vão ser curvaturas mais inclinadas, mais aparentes, e por isso que eu consigo fazer correção de olhar. Já no delineado, eu vou dar preferência em usar curvaturas mais leves, ou seja, curvaturas mais planas, mais abertas. Automaticamente, por ser uma curvatura mais aberta, eu não consigo corrigir assimetrias, como, por exemplo, esconder que um olho é maior que o outro, ou disfarçar uma pálpebra caída, justamente por quê? Porque o meu fio ele é mais plano e ele vai fazer só esse efeito de delineado. Então, se sua cliente tiver qualquer assimetria muito aparente, ou os olhos muito separados, ou olhos pequenos, sempre dê preferência por fazer o Fox Eyes. Aqui, então, temos alguns dos mapeamentos, né, no Fox Eyes. Trouxe aqui dois exemplos. Um Fox, onde você vai poder estar fazendo o mapeamento de alongar esse olhar, né, de trazer um olhar mais alongado, e aí você vai ter que avaliar o rosto da sua cliente, né? Esse efeito, então, ele não é recomendado para olhos descendentes, ou seja, olhos que no final, traçando uma linha reta, o final está abaixo do começo, né? Ou olhos afastados. Por quê? Porque como ele tem esse efeito de alongar, se o olho é afastado, alongando vai afastar ainda mais. E se o olho for descendente, esse mapeamento vai descer esse olhar e vai deixar provavelmente sua cliente com aspecto de triste, olhar caído, e não é isso que a gente quer proporcionar, né? Então a gente precisa estar atento a esses detalhes. Se não for o caso da sua cliente, dela ter olhos descendentes ou afastados, vai ficar super bonito e eu falo sempre para as minhas alunas fazer porque vai ficar um efeito muito bonito, né? Então a gente vai sempre nesse efeito mais alongado trabalhar o direcionamento de acoplagem de 90 a 180 graus no canto externo. O que isso significa? Direcionar esses fios para o lado. Eu vou colar e vou puxar ele para o ladinho para que esse fio direcione para o lado. E também vou usar, então, fios com ângulo de projeção de 90 a 110 graus, que é como eu já expliquei, que são ângulos mais inclinados, como, por exemplo, o que a gente mais usa hoje, o que eu mais uso em todos os cílios, inclusive esse cílio aqui da foto, é uma curvatura M. A curvatura M, ela é excelente para trabalhar no Fox e principalmente em cílios comerciais, que são cílios de dia a dia, porque como a M ela tem uma curvatura mais suave, não tem uma curvatura tão reta, né? Por exemplo, quanto a L+, na curvatura M eu consigo mais a acoplagem desses fios nos fios naturais e automaticamente eu consigo entregar mais retenção por ter uma base maior colada no fio natural da minha cliente, tá? Agora, se eu quero
fazer um efeito de abertura de olhar, né? No resultado final, acaba acontecendo de dar um efeito de alongado, mas ele fica, como eu expliquei antes, ele fica um esquilo ali meio que mascarado, né? Então, em casos, né, onde a cliente é, tenha olhos pequenos ou olhos muito afastados e que eu queira proporcionar a essa cliente uma correção do olhar dela, né? Estar proporcionando um resultado mais harmônico para aquele olhar. Então, eu vou usar o efeito de abertura. Como que é o Fox, então, de efeito abertura, né? É, a gente pode ver que a base dos dois é a mesma, né? A gente sempre vai marcar o início e o final da íris. Nunca se faz transição de numeração aqui, nem de curvatura, não troca número, não troca curvatura, nada nessa região. Essa região precisa estar estável, né? Precisa estar plana. Então, pode perceber que tanto no efeito alongado quanto no efeito de abertura, do início da íris até o final da íris, a gente consegue perceber que, que é feito apenas uma numeração, né? Então, até o final da íris segue a mesma coisa, né? Eu vou dividir aqui, vou marcar cliente com olho aberto, o começo e o final. Vou dividir em dois quadrantes no ponto inicial. Se, por exemplo, você quiser diminuir aqui para o tamanho 6, você vai dividir em três quadrantes, 6, 7, 8. Mesma coisa vale aqui para o foco de abertura. O que vai mudar de um efeito para o outro é depois da íris o que eu vou fazer de numeração. No alongado, eu vou subir a numeração, vou dar sequência, 10, 11, 12. Ele vai ficar o maior número para o final. Já no efeito de abertura, eu vou então dividir aqui no caso, eu vou avaliar até qual numeração, né? Aqui nesse caso foi usada até a numeração 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui após a íris em cinco quadrantes. O último quadrante eu vou deixar um espaço menor porque ele é o quadrante que não vai proporcionar peso. O que isso significa? Significa que, indo para o meu ponto alto da sobrancelha, vai ir a maior numeração. E para o final do olho, o 11 e o 10. Tem clientes, às vezes, que têm os fios muito inclinados para baixo, que esse espacinho do número 10 eu acabo deixando sem nenhum cílio, justamente para esse olhar não cair, tá? Muitas alunas me perguntam, né, se esse tipo de foco com abertura de olhar seria indicado fazer o efeito flecha, que nem está aqui nessa minha modelo. Eu sempre tento dar preferência para os fios, para o Fox com efeito alongado, justamente porque o efeito flecha, tem meninas que chamam de flecha, tem meninas que chamam de seta, tem meninas que chamam de raba, então isso vai de acordo com o que você aprendeu, né? Mas é esse spike aqui no final, esse conjunto de spike no final, que eu vou mostrar para vocês também como fazer. Então, eu sempre dou preferência em usar no Fox Eyes alongado a seta, justamente por quê? Porque eu vou precisar usar uma curvatura. Eu aqui nesse trabalho eu usei curvatura M em todo ele, e no final eu usei curvatura N, que eu usei Maria Sacha, e no final eu usei Nagaraco curvatura N. Aqui, então, eu usei o mesmo mapeamento do 7 ao 12 nessa modelo, né? E a flecha no final eu usei tamanho 14, duas numerações a mais do que a última numeração aqui do meu quadrante, tá? Então, aqui nesse efeito de fox abertura, eu costumo não usar a flecha justamente porque a gente quer abrir um pouco mais, amendoar um pouco mais esse olhar para disfarçar alguma imperfeição, né? Nesse caso, eu vou acoplar os fios de um ângulo de 90 graus, ou seja, eu vou tentar não direcionar tão para fora para que ele não caia esse fio, e eu vou colando ele mais retinho.
tá? Levemente inclinado, mas não tanto quanto no efeito alongado, onde eu vou inclinar ele a 180 graus, né? Trabalhar, então, com curvaturas L mais e M. Já disse aqui que a minha curvatura preferida é a curvatura M, justamente por ser uma curvatura mais suave. Aqui, então, tem o efeito delineado. No efeito delineado, as curvaturas indicadas são a curvatura B, a curvatura L. A curvatura L de algumas marcas a L vem bem inclinada e aí não é indicado. As curvaturas L indicadas para o efeito delineado são as bem abertas, bem planas, ou então a curvatura C, tá? Nesse caso aqui, dela, ela tá olhando bem para cima dessa modelo, mas se ela estiver olhando para frente como normal, eu usei toda a numeração aqui pequena nesse olho, né? Eu fiz exatamente como está aqui nesse desenho. Eu comecei no 6, no 7, 8 e o final 9, 10 e 11. Eu fiz todo ele na curvatura C e apenas o 9, o 10 e o 11 na curvatura L. No efeito delineado, a gente sempre precisa evitar usar esse efeito em olhos afastados, porque vai afastar ainda mais, né? Em olhos caídos, com pálpebra caída, obviamente a gente não vai falar isso para nossa cliente, né? Se ela chegar falando, eu quero um efeito delineado, você vai automaticamente avaliar e vai sugerir o efeito Fox. A sua cliente não sabe a diferença de um efeito delineado para um efeito Fox, né? Então, isso sempre vai ficar nas suas mãos como profissional, né? Em olhos salientes, usar tamanhos menores ainda, ou seja, em olhos muito grandes, olhos muito saltados, no máximo 10 no final, né? E também em questão de olhos pequenos, o efeito ele pode fechar ainda mais esse olhar. Caso a cliente fale, não tem problema, não me importo com isso, pode fazer, não é um problema ter olhos pequenos, mas vai acontecer de fechar ainda mais esse olhar. Se você não falar para sua cliente e ela não entender que isso pode acontecer, depois, quando você terminar o procedimento, ela pode estranhar e dizer: Nossa, parece que meu olho ficou ainda mais pequeno, né? E olhos redondos, observar se a linha de cílio ela é harmoniosa, né? Porque o que que acontece? Tem olhos que eles são muito redondos, que um olho é mais alto, outro é mais baixo, e aí se você fizer o efeito delineado, vai ficar muito mais aparente. Então, no efeito delineado, a gente precisa ter esses cuidados para não acabar prejudicando ali o olhar da nossa cliente, tá? E aqui chegou então o mais esperado por vocês, né? A famosa raba, flecha, cauda, como vocês preferirem chamar. Coloquei aqui então alguns efeitos, né, de spikes. Então a gente vê um spike levemente aberto, que ele mais comum ser usado no efeito molhado, não é uma regra, né? Mas eu sempre digo que no mundo dos cílios não existe uma regra engessada, é tudo dá para adaptar, né? A gente pode adaptar do jeito que ficar melhor para nós, mas existe ali um ponto de partida, né? O wisp geralmente é um spike mais fechadinho, e a seta, então, acaba sendo vários spikes wisps, né? Vários spikes fechadinhos, juntos, colados em vários fios e unidos pela ponta. Então, como a gente vai fazer esse spike? A gente vai fazer esse spike fechado, né? E a gente precisa pegar, então, esse feixe de fios mais ou menos na base de 80% do fio, ou seja, bem acima da metade, e vamos mergulhar no adesivo cerca de 70, ou seja, mais da metade do fio, para que ele fique bem fechadinho. E aí a gente vai pegar em torno de uns 5 fios, mais ou menos, vocês podem ver aqui por essas fotos. E esses 5 fios a gente vai unir. Como que eu, Diana Finger, faço a união deles? Tem profissional que bota um pinguinho de cola para essa seta não se desmanchar no final. Eu coloco
pastinha de sobrancelha, sabe a pastinha? Tem pastinha da Sorsil, tem a pastinha mágica da Master, tem da Estela Milano, tem de várias marcas aí no mercado, e aí eu vou lá e faço esse efeito no final. E aí, se a cliente gostar e querer desse efeito sempre, eu coloco bem na pontinha um pinguinho de cola. E se ela falar que não, que ela quer um efeito mais natural, eu deixo esse spike depois aberto para que dê só uma alongada. Então, essa seta no final, ela vai proporcionar ainda mais esse lifting no final do olho, vai dar mais abertura a esse olhar, o que acaba trazendo ainda mais esse efeito de olhar mais aberto, de olhar mais é, parecido com o olho de gata, né? Então, aqui nessa foto fica bem claro como é feito. A maioria das profissionais acha que é um bicho de sete cabeças, mas é muito mais fácil do que você imagina. Obviamente, não é todas as clientes que se adaptam. Tenho que trazer aqui verdades, né? Tem algumas clientes que não conseguem se adaptar com essa cauda no final. Então, na manutenção, elas pedem para tirar, para ficar só com os fios normais e tirar, elas sempre brincam, né? Tira esse rabinho no final. Muitas profissionais falam a raba das gringas, né? Então, não é toda cliente que se adapta, fica muito bonito, mas a cliente tem que se sentir bonita com esse efeito no final. Então, sempre pergunte para sua cliente o que ela achou, se ela gostou, e se ela ficar na dúvida, tira para ela, tira tuas fotos, tira aquele rabinho no final, e talvez no dia a dia para ela não vai ser tão interessante. Mas muitas clientes me procuram por causa desse diferencial, por finalizar, principalmente no Fox, no delineado, dar aquele alongamento a mais do que o normal. Então, essas foram as tendências. Quero convidar todas vocês a entrar no meu grupo, na minha comunidade lá no WhatsApp, onde eu estou sempre enviando dicas, sugestões, dicas de materiais novos no mercado, né? E é por lá que a gente mantém a nossa comunicação. E também aqui está o QR Code do meu Instagram, caso você queira lá acompanhar o meu trabalho, saber um pouco mais como funciona. Posto bastante bastidor, dia a dia, para que a gente possa cada vez mais estar mais próximas e também compartilhando conhecimento, né? Eu sempre digo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, a gente não pode guardar para si. Espero que vocês tenham gostado e desejo mesmo do fundo do coração que você coloque em prática e que você desenvolva as técnicas, né? Espero que você tenha copiado os mapeamentos e já coloque em prática o quanto antes para que você se diferencie das demais profissionais da sua cidade. Um beijo e até a próxima!